moedas a que devemos ficar atentos serão aquelas mais ligadas a recursos chineses. Mike Jakeman, EIU. O setor de manufatura dos Estados Unidos já enfrentou sua cota de dificuldades nos últimos meses, por causa de preços mais baixos do petróleo e um dólar forte. O quão importante é o PMI de manufatura Markit divulgado nesta semana? Nós estamos relativamente confiantes em relação aos gastos do consumidor dos Estados Unidos. Eu acho que é justo dizer que, por um bom tempo, o dólar forte e os preços baixos de petróleo serão os dois maiores desafios dos Estados Unidos. De certa maneira, o setor do consumidor ajudou a melhorar a fraqueza dessas áreas. A razão pela qual ainda estamos confiantes em relação aos gastos do consumidor dos Estados Unidos é bem simples, por causa do mercado de trabalho forte. A criação de empregos continua bem acima de 200 mil ao mês, que é um referencial de uma boa taxa quando você tem alguma folga no mercado de trabalho, o que significa que cada vez mais pessoas estão conseguindo novos empregos. Boa parte do dinheiro que elas irão receber de seus novos empregos será gasta. O que estamos vendo, talvez, é que a taxa de poupança tem ficado um pouco mais alta do que esperava, o que significa que os americanos estão escolhendo economizar o dinheiro ao invés de gastá-lo. No entanto, dado o número total de americanos que estão conseguindo novos empregos, é razoavelmente seguro presumir que os gastos do consumidor seguirão crescendo. Na quinta-feira, teremos o anúncio das expectativas de inflação ao consumidor da Austrália de janeiro. Embora as coisas estejam otimistas para a Austrália, que impacto eventos globais como a China tiveram sobre a economia? A maior e única tendência da economia australiana nos últimos 15 anos tem sido essa enorme quantia de gastos no setor de recursos, particularmente exportação de carvão e de GNL. Como muitas vezes tende a acontecer com esses grandes projetos de longo prazo, você tem a fase de investimento, quando os preços são muito altos, porque as empresas estão determinadas a participarem do mercado, e aí, quando esses terminais e essas pedreiras começam a realmente exportar, você pode ver que os preços tendem a cair novamente. Foi exatamente isso que aconteceu com a Austrália, e a aposta deles no momento é que a enorme quantidade de exportações de recursos significará que o país vai se beneficiar em vendê-las, mesmo que os preços estejam muito mais baixos do que eles esperavam. Com o euro ameaçando dar aos formuladores de política um incentivo para acrescentarem estímulo monetário, o que nós devemos esperar do euro após o resultado da decisão da taxa do BCE? Isso é interessante, porque quando o BCE se reuniu em dezembro, Mário Draghi havia dado alguns sinais muito fortes de que eles iriam aumentar a quantidade de compras de QE e cortar a taxa de depósito. Em vez disso, nós vimos um pequeno corte na taxa e eles não mudaram a QE de maneira alguma. Eu acho que eles provavelmente irão continuar com a QE por mais um ano ou um pouco mais na taxa atual. E aí, assim como nós vimos nos Estados Unidos, essas compras irão começar a diminuir e serão cortadas até chegarem a zero. Talvez no final de 2017. Aí você terá uma pausa, e aí talvez no meio de 2018, nós vamos começar a ver o BCE gradualmente subir as taxas de juros desde o piso, que é exatamente o padrão que nós vimos com o Fed e os Estados Unidos no ano passado. É claro, o problema é que há todo tipo de coisa que pode acontecer, o que significa que isso pode ser atrasado um pouco. O que isso significa em termos de euro e dólar? Nós achamos que este ano será mais um ano com o euro fraco. E aí, quando chegarmos ao ponto em que o BCE começar a se preparar para apertar, nós veremos o euro começar a se fortalecer novamente diante do dólar. O panorama negativo do SP fez com que o zloty caísse para o menor nível em 4 anos. Há outras moedas a que os investidores devam ficar atentos nesta semana? Esta semana, para mim, apesar do acordo com o Irã, que é muito importante, o anúncio a que estaremos mais atentos é o PIB da China para o quarto trimestre. O que significa que as moedas a que devemos ficar atentos são aquelas mais ligadas aos recursos chineses e à demanda por recursos. Por exemplo, você vai querer observar o dólar canadense e o dólar australiano, o que é muito interessante, porque ambas moedas têm perdido muito terreno diante do dólar nos últimos 6 meses, o que faz sentido porque os preços de commodities têm caído cada vez mais rápido. No entanto, eu achei muito interessante que hoje a faixa de negociação da China para o renminbi foi fixada um pouco mais alta,
Isso parece ter acalmado um pouco os mercados. Houve pequenos ganhos do dólar australiano e do dólar canadense. Vamos analisar o PIB da China no final da semana. Nós sempre temos uma boa ideia do que está por vir. Vai ficar por volta de 7%. E isso, na verdade, vai ajudar a acalmar um pouco os mercados, porque tem havido tanta preocupação em relação à China nas últimas semanas. Um número razoável de PIB significa que você verá algumas dessas moedas com performance um pouco melhor que a das últimas 2 semanas. Mike, obrigada pelos seus insights. Sam Meredith trará informações sobre o anúncio do PIB da China desta semana. Não perca! Até mais!